Fala galerinha da segunda série, tudo bem? Bom, eu tô aqui hoje pra gente falar um pouquinho sobre o capítulo 25, né? Que vai falar sobre a terceira fase do modernismo brasileiro, concretismo e Ferreira Goulart. Essa matéria ela tá no livro 5, na página 531, e ela é muito importante pra gente, até porque ela é muito próxima do período atual que a gente vive, beleza? Bom, pessoal, para começar, a gente vai falar sobre o contexto histórico. O concretismo ele vai surgir no início da década de 1950. A Europa ela vai estar tentando se recuperar da Segunda Guerra Mundial e vai estar instaurando o que a gente chama de mundo bipolar. Por quê? A geografia, a política e a economia elas vão ser polarizadas pelos blocos ou capitalista ou comunista, tá? O concretismo, ele já havia se apresentado anteriormente por meio de formas geométricas em vários tipos de arte, como por exemplo o cubismo, que a gente viu nas vanguardas europeias. Em 1950, esse movimento ele vai ser iniciado pelo design Max Bill aqui no Brasil, tá? Que incorporava a arte e diversos recursos gráficos, libertando-se do convencionalismo, do lirismo sentimental. Então, né, o concretismo, ele vai ser mais uma renovação que vai acontecer dentro da literatura. No Brasil, a gente vai ter um contexto histórico mais específico. Por quê? A gente vai estar vivendo um desenvolvimento econômico, porque JK vai ter assumido o poder, né? Vai ser o presidente, e ele prometeu desenvolver o Brasil 5 anos, o equivalente a 50, né? Que em 5 anos ele ia desenvolver o Brasil 50 anos. Então vai estar acontecendo os chamados anos dourados, né, que vai ser o desenvolvimento da indústria automobilística, a criação da Petrobras e de outras siderúrgicas aqui no Brasil, um grande crescimento urbano e o surgimento da televisão. A gente vai ter a criação do Museu de Arte Moderna do Museu de Arte de São Paulo, que é o MASP, e do Museu de Arte Moderna, que é o MAM, com revolucionários acervos e exposições inovadoras, que nem acontece até hoje. Bom, sobre o concretismo, os irmãos brasileiros Haroldo e Augusto Campos, no ano de 1950, eles vão ser os integrantes da revista Noi Grandes que vão iniciar o concretismo. E aí, em 55, vai ter um festival de música de vanguarda, com a participação dos irmãos e de Décio Pignatari, que foi utilizada pela primeira vez no Brasil a expressão poesia concreta. Então, nesse festival, eles vão começar a difundir pelo Brasil esse ideal de poesia concreta. E a poesia concretista, ela vai representar então a emancipação cultural nacional diante da cultura europeia, né? Tudo aquilo que vem sido discutido lá no modernismo por alguns movimentos, isso vai acontecer aqui com concretismo, que vai ser uma poesia produzida tipicamente por nós brasileiros, na tentativa de difundir ela pela América aí. Em 56, o movimento ele foi oficializado no MAM, tá? No Museu de Arte Moderna em São Paulo, tendo como característica se opor ao ideário da geração modernista de 1945. Surgiram dois grupos no concretismo que vão se divergir posteriormente. A gente vai ter o grupo Ruptura, que vai representar os poetas paulistas, e o grupo Frente, que vai representar os poetas cariocas. Só que esse grupo ele vai divergir, eles vão brigar, se desencontrar. Os cariocas eles vão defender o movimento concretista com liberdade criativa, enquanto os paulistas eles vão prezar por um rigor mais formal. Então, com isso, eles vão meio que se separar. E aí, aqui no Rio de Janeiro, né, o Grupo Frente vai criar o neoconcretismo. E vai ter uma primeira exposição neoconcreta em 1959, onde muitos artistas vão participar, mas quem vai se destacar vai ser o Ferreira Goulart. Em 1960, o neoconcretismo ele vai se firmar como engajamento político dos poetas. A militância dos autores ela vai levar o pensamento crítico até as pessoas, com diversos temas, levando as pessoas a refletir sobre esses temas. Então, esses poetas neoconcretas, além de mudar um pouquinho a estrutura da poesia, eles também vão estar engajados na política, eles vão estar preocupados aí, né, em fazer algumas alterações para que as pessoas elas tenham uma visão crítica. Então eles vão levantar temas como a exploração do operariado, já que com a criação da indústria a gente vai ter uma classe operária aí,
sendo explorada, as ações imperialistas dos Estados Unidos, então eles vão falar também da questão internacional, o consumismo presente na sociedade industrial, o crescimento da máquina na sociedade, são só alguns dos assuntos que eles abordam. Vai haver na poesia características voltadas para a racionalidade, aliadas à precisão técnica. E aí a gente vai ver um pouquinho das características do concretismo. Depois da Semana de Arte Moderna, que a gente já estudou, ele foi o movimento que mais apresentou renovações, mudanças. Ele relacionou a tecnologia do século XX, que foi influenciado pela mídia de massa, televisão, imprensa, tirinhas, tudo isso. E aí ele vai inovar na linguagem, ele vai fundir a forma, vai juntar, né, a forma com o conteúdo, concentrando num bloco só. Então ele vai adotar uma sintaxe analógica, visual, ou seja, a visualização já vai traduzir a mensagem pretendida em lugar da sintaxe verbal, já que esses poemas eles trabalham com a forma, galera, tá? Montagens com palavras em espaços em brancos, organizadas em formas geométricas. Ele vai utilizar de poemas curtos e concisos, bem objetivos. E os adeptos do concretismo, eles não admitem o verso ou sintaxe tradicional. Então, as características principais, de maneira resumida, né, porque ali está bem abrangente, são trabalho artístico que busca uma exatidão formal, destaque na racionalidade, no raciocínio, na ciência. A gente vai ter emprego de figuras abstratas nas artes plásticas, que a gente não tem só a literatura, fusão de forma e conteúdo na obra, utilização de efeitos gráficos, né, que vai aproximar a poesia da linguagem visual, da geometria, banimento do verso, a poesia não vai ser mais estruturada em estrofes e versos, mas vai ter uma forma ali. Fim da poesia intimista do eu lírico. Aproveitamento do espaço do papel, valorização do conteúdo visual e sonoro, crença na tecnologia, né? Eu vou juntar aí, né, o trabalho artístico e a produção industrial e aspiração a uma linguagem de comunicação mais universal. Bom, o Ferreira Goulart, ele apresenta pesquisas sobre o discurso poético e a linguagem. Em 59, o Goulart vai lançar o Manifesto Neoconcreto, que vai fundamentar o neoconcretismo. O poeta depois ele vai se engajar de maneira político-social e ele vai ser até preso durante a ditadura militar. Ele vai fazer muito sucesso com um poema que é conhecido como poema sujo. Ele vai trabalhar a fonética, os sons. E quando a gente lê esse poema, ele simboliza uma gagueira, que parece que impede o poeta de expressar a realidade, já que ele vivia durante a ditadura militar e era, né, privado de se expressar. Ele usa um discurso experimentalista. E aí, na ideologia dele, os verbos não é mais o mais importante, mas sim o impacto que as palavras vão causar aí no leitor. Então, pessoal, aqui a gente tem um exemplo de uma poesia concretista, é o poema Luxo, tá? De 1965, de Augusto de Campos. Esse poema, ó, ele escreve a palavra lixo por meio da palavra luxo, tá vendo? A palavra luxo, ela é escrita diversas vezes, compondo aí as letras da palavra lixo. Isso é a poesia concreta. Eu não tenho mais uma poesia organizada em versos e estrofes. Isso aqui passa uma mensagem, tá? É um texto, uma poesia, só que aqui eu tenho forma, né, aliada a conteúdo, a uma palavra. Por quê? Qual que é a mensagem que isso me passa? Para que eu tenha luxo, né, que tá aí, querendo ou não, ligado à modernização, que tá ligado, né, à questão da industrialização, eu produzo o lixo, que acaba se tornando um problema. Claro que é uma análise bem superficial o que eu estou fazendo aqui, mas é só um exemplo para que vocês entendam. Belezinha, pessoal? Então, nossa aula sobre concretismo foi essa, tá? Vou pedir alguns exercícios para que fique bem clara essa matéria para vocês. E foi isso. Beijinho, até a próxima!